No programa Diálogos de hoje, aqui no estúdio da UNB TV, nós iremos debater a temática A Economia Política dos Sistemas Mundo. Eu sou o Jales Dantas da Costa, professor do Departamento de Economia dessa universidade, e para debater esse tema de hoje, nós convidamos a professora doutora Rosângela de Lima Vieira. A professora é doutora em História pela Unesp, fez o pós-doutorado em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente é professora no Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Universidade Unesp, campus de Marília, autora de artigos, de capítulos de livros, e publicou, organizou, ajudou, contribuiu na organização recentemente do livro O Brasil e o Capitalismo Histórico. Muito bem-vinda, professora Rosângela, é uma satisfação tê-la aqui. Bom dia, eu é que agradeço o convite para participar. É uma honra estar participando do 11º Colóquio de Economia Política do Sistema Mundo e estar aqui na UNB. Muito obrigada pelo convite. Que bom, professora. Você falou do 11º Colóquio em Economia Política dos Sistemas Mundo, que está sendo realizado no Departamento do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais. Isso mesmo. Professora, explique para nós o que é a Economia Política dos Sistemas Mundo. Trata-se de uma análise histórica do sistema capitalista, no qual se prioriza observar as relações e correlações entre as esferas econômicas e política. Nós chamamos de análise sistêmica exatamente pelo fato de buscar essas relações e correlações, né? De superarmos uma visão dicotômica e pulverizada. Ao contrário, buscarmos observar a realidade do sistema capitalista nesse conjunto e nesse entrelaçamento em que as diversas esferas ocorrem concretamente, né? Como se trata de uma análise histórica, então ela parte da análise do processo histórico na longa duração, ou seja, em longos períodos, no qual se busca observar como se dão essas relações para que contribuem para que o sistema capitalista tenha percorrido esse longo período de séculos e esteja ainda hoje vigente. Rosângela, a economia política dos sistemas mundo dentro da academia, das ciências sociais, embora eu imagino que nós estamos falando de algo que data aí dos anos 70, com a publicação The Modern World System, do Immanuel Wallace. Eu queria que você falasse um pouco para nós como é que a economia política dos sistemas mundo vai se apresentando, seus principais autores, as principais contribuições. Uhum. Então, de fato, como você já disse, é a partir da década de 70 que vai se constituindo isso que hoje nós chamamos de análise sistêmica, com contribuições de 3 autores fundamentais, né? Fernand Braudel, Immanuel Wallace e Giovanni Arrighi. O Braudel é um historiador francês fundamental na abordagem, porque ele começa a discutir, na metade do século XX, o próprio conceito de história, de temporalidade e de capitalismo. O Braudel tem um livro clássico, né, sobre o tempo, né, Rosângela, e ele tem uma metáfora interessante, conversar aqui com o pessoal de Brasília e mais além. Ele tem uma metáfora, quando ele deu aula aqui um dos fundadores da Universidade, da Universidade do Brasil, né, da USP, né, nos anos 30, de que ele via os fogos de pirilampos, né, e falava quando se iluminava aquilo. Você pode contar um pouco essa história para a gente, Rosângela? E o significado, a importância de que tem isso? Realmente. Então, o Braudel esteve no Brasil nos anos 35, 36 e 37, na fundação da USP e, sobretudo, do curso de História, né? E já preocupado com esse questionamento da cronologia e do tempo mais fechado e restrito, de uma cronologia mais tradicional, ele questionava essa visão cronológica do tempo, em que se tenta colocar os fatos dentro de uma linha do tempo, né? Ele partia do princípio que, ao contrário,
o fenômeno histórico é que tem uma temporalidade. Esse é um aspecto. O segundo é que uma boa análise histórica precisaria de 3 cortes temporais, que ele chamou de fato, conjuntura e estruturas históricas. Então, o fato histórico, quando ocorre, ele é significativo para aquela sociedade que o observa. Então, ele é significativo. Porém, como o clarão dos fogos, né? Porém, ele pode ser apenas como os fogos de artifício, que no momento é significativo, mas logo em seguida até fica na memória por algum tempo, você ainda se recorda, mas ele não transforma a realidade. Já uma conjuntura histórica é quando este fato transforma de alguma forma essa realidade e instaura uma nova conjuntura. Há uma articulação entre fatos históricos, a conjuntura e as estruturas históricas, que são aquelas conjunturas que duraram por muito mais tempo e instauraram o que ele chamava de estruturas históricas. Ou seja, o capitalismo é uma estrutura histórica. Então, há uma porção de conjunturas e de fatos, porém eles têm uma articulação com essa estrutura, com essa característica do capitalismo. E essa é uma contribuição, incessante. Né, professora Rosângela? Essa é uma das grandes contribuições do Brodel. E por isso, e o Brasil tem uma relação direta com isso, porque ele observou aqui, nesse período em que esteve aqui, a simultaneidade dos tempos. Então, ele tem uma frase que é bastante conhecida, ele dizia assim, me tornei inteligente no Brasil. Por quê? Porque aqui ele observou uma realidade histórica bastante diferente da que ele conhecia na Europa. Então, ele disse assim, no Brasil, nos anos 30, quando se atravessa do leste para o oeste, ou seja, da região oceânica, atlântica, para o interior, se atravessa os séculos. Ou seja, as grandes capitais litorâneas, Rio de Janeiro, São Paulo, estavam nos padrões de uma cidade dos anos 30. Mas no interior do Brasil, nós tínhamos realidades próprias do século XIX, XVIII e assim por diante. Então, no espaço convivem, né? Coexistem as múltiplas temporalidades, o moderno, o arcaísmo. Isso. Então, por isso a importância de, quando se vai fazer uma análise histórica, observar as diferentes temporalidades. Então, há elementos que são da modernidade, mas há outros que não são. Então, o Brasil, em determinados momentos, nós temos notícia de que ainda se encontra trabalho escravo. Então, isto é uma realidade que não deveria estar ocorrendo no século XXI. Claro. Então, como é que a gente explica isso do ponto de vista da história? Se nós tivermos essa relação dialética entre as diferentes temporalidades que se apresentam na realidade. Professora, tem uma segunda contribuição dentro dessa tradição, que nós estamos falando sobre o tempo, né? E muito o que tem para se falar, né, sobre o tempo, mas para além da questão temporal, há também uma contribuição no que diz respeito à unidade de análise básica para entender a mudança social, no sentido espacial. Essa unidade é o Estado Nacional, professora Rosângela? Do ponto de vista da economia política do sistema mundo, não. Há uma tradição, digamos assim, nas ciências, de ver o Estado como o elemento fundamental na análise. Um dos nossos pressupostos na análise do sistema mundo é exatamente de que não é suficiente observarmos do ponto de vista do Estado Nacional. Ao longo desse processo de estruturação do capitalismo, ele tem, por uma de suas características, esse avanço planetário. Ou seja, na medida em que os séculos foram se passando, o modelo capitalista foi avançando para todas essas regiões geográficas. E os interesses de acumulação das regiões mais centrais, que são aquelas em que o capitalismo se acumula com grande facilidade, foi partindo essa dominação e exploração das demais regiões em prol da acumulação das regiões centrais. Então, não é possível nós analisarmos apenas a partir de fatores internos uma dada realidade. Justamente a dialética é a relação entre os fatores de ordem externa, ou seja, de interesses do capital e da acumulação de alguns grupos internacionais, interestatais, e as condições e as relações de ordem interna, ou seja, de cada Estado-nação. Então, é na relação mesmo entre essas duas esferas. A conformação do que um outro autor, um expoente dessa tradição, né, o Giovanni Arrighi, chama de um sistema interestatal.
É preciso levar em consideração, portanto, na análise, por exemplo, se a gente pudesse dizer assim, das condições, da condição política do espaço nacional, a posição que o determinado Estado nacional ocupa dentro dessa relação de não só de um sistema interestatal de poder, mas também de um sistema econômico, um sistema econômico de acumulação mundial, né, professora? Isso mesmo. A contribuição do Arrighi vem na percepção de como se dão essas relações interestatais, mas há um outro elemento que precisa ser reunido a esse, que é um dos pressupostos da obra do Wallenstein, que são as cadeias mercantis. Então, ao mesmo tempo em que você tem as relações interestatais, são as cadeias mercantis, né, as cadeias de comércio, de produção, comércio, né, circulação e consumo, que se articulam a esfera política e a esfera econômica. Então, quanto um Estado tem condições de defender elos significativos e lucrativos numa cadeia mercantil que se apresenta de forma global? É uma estrutura hierárquica. Que acaba exatamente conduzindo a sociedade capitalista a ser bastante hierarquizada e organizada a partir deste centro de acumulação, né, uma vasta periferia e alguns estados-nação que conseguem, por conta exatamente de suas condições internas, se colocar em elos significativos em termos de acumulação. Nas cadeias globais, então se colocam numa condição de semiperiferia. Isso é um conceito novo, né, professora? Isso é um conceito novo, um conceito de semiperiferia, que são aqueles países cuja economia consegue se colocar em cadeias globais de mercadorias de forma mais significativa. Então, claro que essas cadeias acabam contribuindo para uma acumulação mais significativa nas regiões centrais, mas ocorre alguma acumulação nesses elos localizados na semiperiferia. É uma posição intermediária entre uma acumulação mais proveitosa a partir de determinado ponto que se coloca, o nexo, o proveito. Há movimento dentro dessas... O Giovanni Arrighi escreveu um livro, né, sobre a ilusão do desenvolvimento. Eu te pergunto, tem movimentos em relação a determinado Estado nacional ou uma sociedade? Ela consegue se movimentar dentro de uma periferia para semiperiferia ou até o centro? O etapismo de Houston, né? Vamos fazer o dever de casa e que foi tão... tem uma penetração forte, depois substitui a teoria da modernização. Qual é o apontamento que o Giovanni Arrighi faz em relação a isso, professor? Resgatar que se trata de uma análise histórica. Então, o que nós fazemos na economia política do sistema mundo é analisarmos o processo histórico de se houve deslocamento, por exemplo, da periferia para a semiperiferia, e como se deu esse processo histórico que levou a essa condição de mudança, né? Ou mesmo da semiperiferia mais em direção ao centro. Então, tem dois aspectos que eu acho que é interessante da gente ressaltar. O primeiro é que a gente pensa centro, semiperiferia e periferia de forma estanque. Então, nossa abordagem aponta que isso é relacional. Então, para alguns aspectos, pode estar numa situação de semiperiferia, mas bastante próximo ao centro, ou uma semiperiferia... Estados dentro, né? Isso, e tem um pouco exemplos, mais distante, né? Ou mais, quer dizer, mais próximo até da periferia. Então, são muitos níveis, é isso que acho que é interessante de apontar. Né? E outro aspecto é como se dá esse deslocamento. Então, sim, ele é possível, né? Então, se nós pensarmos a própria história do Brasil, no período colonial era uma periferia. Então, a forma de inserção do Brasil e dos interesses daqueles que aqui estavam, ou estão, né? Porque isso vale no processo histórico, ao longo dos 500 anos, fez com que as suas atitudes e as suas escolhas possíveis levassem o Brasil a chegar à condição de semiperiferia que se encontra hoje. Professora, você é uma estudiosa, né, do Brasil do século XIX, do café, né? Como é que a gente pensa o Brasil desse tempo a partir da análise dos sistemas mundo? Você poderia dar uma palavra sobre isso? Sim. Então, o próprio fato do Brasil ter se tornado o maior produtor de café do mundo expõe nitidamente
o que é uma análise sistêmica? Por que o café? Então, havia um interesse pelo consumo de bebidas estimulantes, dado a industrialização. Os trabalhadores no início da industrialização trabalhavam muitas horas seguidas e precisavam de bebidas estimulantes. Então, bebidas como o chá e o café já eram consumidos largamente, mas há uma intensificação da necessidade desse produto. Então, você tem um mercado, o consumidor, que tem interesse nesse produto. Então, a produção de café no Brasil, há um pensamento de que se pode atingir esse mercado crescente de consumo. Então, nós passamos a produzir o café em larga escala, que até então havia produção de café, mas ele era como são os pomares, as hortas, ou seja, para consumo doméstico. Na medida em que houve interesse de consumo desse produto, se parte para uma produção em larga escala do café. Então, se nós pegarmos de 1830 em seguida, nós já começamos a ser exportador de café. Nos anos 50 do século XIX, nós somos o maior produtor de café do mundo. Ora, só que outros países também vão ter interesse de entrar nesse mercado. Produtor de café, exportador de café. Então, o que nós vamos ver na segunda metade do século XIX é uma certa concorrência do preço do café. Dado o fato de que há outros produtores em larga escala. Então, há uma tendência da diminuição da lucratividade do café. Então, quando nós pensamos de forma sistêmica, a gente entende porque o crescimento, porque uma certa estagnação no crescimento da produção e da lucratividade, dada a concorrência. E um outro aspecto significativo é que quando nós pensamos o café a partir de cadeia mercantil, ou seja, desde a plantação dos pés de café até o seu consumo final, nós acabamos observando que foi um período muito lucrativo, os cafeicultores enriqueceram, porém, os elos mais lucrativos da produção cafeeira não estavam instalados aqui. Por quê? Porque a última etapa da produção, que se trata da torrefação, da moagem e do empacotamento, realizada fora. Foi realizada fora do Brasil. Então, indústrias, inicialmente na Europa e depois nos Estados Unidos, aperfeiçoaram esse último processo. Então, nós exportávamos o café em grãos, in natura, como se costuma dizer. Então, os elos mais lucrativos acabaram ficando em outras regiões, na Europa e nos Estados Unidos. Então, a cadeia mercantil é lucrativa, todos os seus elos são lucrativos. É importante destacar isso, porque se algum elo não for lucrativo, a cadeia quebra. Porém, quais são os elos mais lucrativos? Qual é a forma, né? Em outros termos, qual é a forma de inserção? Isso é interessante, isso. Você voltou, né? Estamos pensando o caso do café, que foi tão importante, né, nas gerações precedentes. Agora, isso é uma temática para lá de relevante para ver no processo de produção e troca do Brasil e como é que nós nos inserimos nas múltiplas cadeias globais, mercantis de produção e troca, que elos nós estamos, né? Isso. É bastante interessante isso. Porque nós somos considerados semiperiferia, porque nós temos conseguido nos inserir em algumas cadeias mercantis globais. Mas desde o Brasil colônia, com a cadeia mercantil do açúcar, nós não éramos o elo mais significativo, porque também naquele período o refino do açúcar, a preparação final do açúcar, porque o açúcar saía daqui em forma de tijolinhos, como a gente conhece hoje como rapadura. E eles iam para a Europa e os holandeses é que faziam essa etapa final, a finalização do açúcar para o consumo. Os elos mais lucrativos também fora. Lá se instalavam. Com o café ocorreu isso. Se nós pegarmos hoje a soja, nós a vendemos em natura. E não processada em forma de óleo ou de farelo, enfim. Também essa mas etapa, a quantidade é fundamental, né? O grosso, o ferro. Isso, os minerais. Os minerais. Né? Então, nós nos inserimos nas cadeias mercantis globais, mas sempre em elos do setor primário. Cuja remuneração não é... Isso, então na divisão internacional do trabalho e, portanto, que
conduz às taxas de acumulação, nós sempre estamos em elos menos lucrativos. Então, mesmo assim, ele gera riqueza ao país, aos produtores do café, do açúcar, de soja hoje, né? Mesmo do café e do açúcar, nós continuamos sendo grandes exportadores desses produtos, mas com esses elos menos lucrativos. Então, isso que ao mesmo tempo, nos alça a condição de semi-periferia, porque estamos nas cadeias mercantis globais, mas em elos menos lucrativos. Professora Rosângela, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Diálogos e uma satisfação tê-la aqui tratando de um tema tão importante como é a economia política dos sistemas mundo. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade, foi um prazer, muito obrigada. Bom, então chegamos ao fim de mais um programa Diálogos. Continuem com a nossa programação. Um abraço.